Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Alô, amigos. Estamos aqui em mais um Momento Democrático. Hoje estamos trazendo para vocês a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, considerada pelo ranking dos políticos como a melhor deputada do Brasil. A deputada tem uma grande atuação na área da medicina, da telemedicina, da legislação cobrindo planos de saúde, atendimento médico, SUS. E hoje ela vai nos dizer aqui o que espera da nossa próxima legislatura, que irá começar agora em poucos dias, dos seus planos, expectativas e visões para o ano político. Junto comigo está Ronaldo Bianchi, diretor do portal RC1, e é ele quem vai fazer a primeira pergunta. Ronaldo. Adriana, você é uma das deputadas mais importantes hoje no Congresso Nacional, tanto que o teu sucesso nessas eleições de 2022 foi retumbante, né? Frente ao que vocês passaram. Então, e como é que você está enxergando a sua participação nessa nova legislatura? Qual é a sua plataforma central? Primeiramente, eu vou continuar. Eu acho que o grande mote dessa legislatura é barrar e impedir retrocessos, todos os tipos de retrocessos, principalmente na área econômica, né? A gente vê posicionamentos que, no primeiro momento, assustam o desenvolvimento, querem voltar para trás, tudo que foi boa prática adquirida nos últimos anos. Existe um movimento de voltar para trás e começar a interferir em áreas onde não tem que ter interferência política. Então, eu acho que a principal plataforma dessa legislatura é barrar projetos ruins, evitar retrocessos. Eu tenho intenção de continuar nas minhas pautas de desenvolvimento de saúde digital, que eu acho que é uma área que eu acabei entrando, né, num momento assim que não era minha área original, mas eu acabei entrando e eu me envolvi bastante nessa área. Então, trabalhar muito para prontuário único, para viabilizar o SUS. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o SUS, e a gente só vai conseguir dar conta de um SUS sustentável se realmente a gente avançar nessa área digital e também em gestão. Perfeito, deputada. Realmente o seu projeto sobre telesaúde trouxe para todos os brasileiros aí uma nova perspectiva no atendimento, era uma coisa que já tardava, né? Acho que a maioria das primeiras consultas podem ser feitas por telesaúde. Como é que a senhora vê esses aumentos dos planos de saúde, que realmente são um tormento para a classe média, para todo mundo que depende do plano de saúde no Brasil, não é? O que se pode fazer? O eleitor escrever para o seu deputado reclamando ajuda? Olha, eu entendo a questão do aumento de plano de saúde, porque, como eu disse, eu sou usuária de plano de saúde, eu tenho mãe, eu tenho pai também que são idosos, e a gente sabe que é um sofrimento, né? Mas existe, assim, uma coisa que a gente precisa ter muito clara. Se a gente quer ter tudo, a gente tem que pagar por tudo, né? Então, existe uma lei da economia básica, não só de oferta e demanda, como também de custo das coisas, nada de graça. Então, a partir do momento que querem dar direitos para todo mundo, ter direito a tudo, todos os tipos de cobertura, todos os tipos disso, é natural que isso custe, né? Então, assim, se a gente, por um lado, não incentivar maior competição, diminuir barreira de entrada, para ter uma grande oferta de planos de saúde, tipos de plano de saúde, a gente sempre vai estar sujeito a isso. Porque, principalmente, a gente vê esses aumentos em faixa etária, né? Quando muda para 50, quando muda para 60, quando muda... Eu não vejo uma solução responsável que não passe por um debate difícil. Ou a pessoa compra e paga por coisas específicas, ou a gente vai estar sujeito a esses preços exorbitantes, uma vez que tem que caber qualquer coisa ali. Tratamentos carésimos, tratamentos de doenças raras, um monte de absurdo tem que estar dentro do plano de saúde. E querer dar conta disso com preço ínfimo, isso não existe em lugar nenhum no mundo, e muito menos no Brasil, onde nós temos problemas sérios de gestão, onde nós temos problemas sérios de corrupção.
né? E a gente tem um populismo absurdo, é muito bonito um deputado, um parlamentar, falar, e o direito das pessoas à saúde. O direito da saúde é previsto na Constituição. Só que para a gente dar conta disso, a gente tem que fazer muitos e muitos avanços em várias áreas que hoje não é feito, inclusive na saúde digital, que já falamos. Perfeito. Não, assim, hoje existe até aí o problema da verticalização do plano de saúde, não é? Quando o plano de saúde passa a ser o dono do hospital, o dono do laboratório, e aí cria toda uma distorção de mercado muito grande. Os hospitais reclamam muito dos contratos leoninos, que os planos de saúde nós temos 3 planos de saúde com 50%, 60% do mercado brasileiro. Então, os hospitais, quando a gente conversa com os hospitais, eles protestam muito contra o plano leonino. E o consumidor também sobre a substituição. Ele entra no plano de saúde, estão prometidos aqueles hospitais standards, né? O famoso Sírio-Libanês, o famoso Einstein, e 6 meses depois ele recebe uma cartinha dizendo que aquele hospital está descredenciado, e que aí ele vai ir lá para a Clínica Santa, não sei o quê, e pronto. Né? Mas, enfim, a senhora deu aí uma boa vista. E o SUS? O que seria assim? O que seria uma boa intervenção no SUS para diminuir, inclusive, essa dependência do plano de saúde? Porque, afinal, o contribuinte já paga no seu imposto aí o SUS, né? Olha, falar do SUS, como eu disse, o SUS é um grande desafio. Primeiro porque, assim, é uma grande conquista para os brasileiros, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que quando a gente dá acesso à saúde, a gente dá dignidade para as pessoas. Então, assim, o SUS, ele precisa ser sustentável, como eu já disse, né? Agora, quando a gente pensa no SUS, uma porta de entrada ampla, onde cabe qualquer coisa, e não existe em lugar nenhum do mundo isso. Então, mesmo onde o SUS se inspirou, né, no Reino Unido, tudo mais, que são países ricos, a gente vê que tem regra. O que falta aqui na minha gestão, na minha opinião, são 3 coisas. Primeiro, a questão da produtividade. A produtividade do SUS é baixíssima. É baixíssima. A gente sabe que a gente tem poucos médicos, eles estão concentrados em áreas específicas, tem muita área que está completamente desprovido de médico, aí tem questão de remuneração, aí tem várias questões envolvidas. Ponto número 2, problemas de gestão. Gestão é um problema da nossa saúde, a gente vê, inclusive, que com coisas básicas, às vezes, pelo fato de a gente não ter interoperabilidade, outras coisas, você tem pacientes que fazem repetidamente, várias vezes, o mesmo exame, e as pessoas não têm acesso a resultados. Então, tudo isso custa, é uma vala de dinheiro que vai. Outra coisa, a atenção básica tem que ser resolutiva. A gente tem uma atenção básica que devia resolver 80%, 90% dos casos, né? Vai lá, resolve. Então, a gente precisa ampliar esses programas de saúde da família, de atenção básica, porque hoje você vê gente que está com dor de cabeça e vai para o hospital de alta complexidade, é uma aberração isso. Então, não tem controle das portas, dos acessos, então, tem muita coisa. Então, isso é gestão, isso é falta de visão. Existe uma questão também de regionalização. Você tem áreas que estão concentrados muitos e muitos hospitais, muitos e muitos centros de excelência de várias coisas, e você tem regiões que têm vazios assistenciais. Então, e outra coisa também, a distribuição, eu falei que eram 3, já estou na 6ª, mas vamos que vamos. Existe uma questão também de distribuição de recurso, né? Não existe, na minha visão, e eu estou falando isso até porque eu sou paulista, né? Quando a gente olha a distribuição dos recursos no estado de São Paulo, nos últimos anos, isso melhorou bastante, porque a bancada paulista se uniu para distribuir recursos, tá, ok. Mas quando você vê que um deputado manda para a sua base, e tem muitas bases que não tem deputado, você vê que tem buraco ali. Então, precisa realmente, a gente precisa trabalhar uma regionalização. E a 7ª, 8ª coisa, não tem cabimento uma pessoa entrar numa van, viajar aqui em 500, 600, 800 quilômetros para fazer tratamento em São Paulo. O que é isso? Por que lá... Então, a gente precisa discutir regionalização de uma maneira eficiente, de uma maneira racional, né? Então, falta aí um trabalhinho e boa vontade política. Adriana, se você entrar com isso, a legislatura está ganha, porque realmente
é que todo mundo está esperando. É uma reformulação da saúde brasileira. Todo mundo fala em educação, beleza, mas só que a idade média das pessoas está aumentando. Né? Mas assim, como eu disse, eu acho que tem muita gente discutindo isso, e assim, muita gente boa que conhece o sistema de saúde, todas aquelas entranhas, a questão de se tripartite é uma coisa que as pessoas conversam, mas onde é que a coisa esbarra? Primeiro, na eterna falta de recurso, que eu não chamo de falta de recurso, eu não acho. O pessoal adora falar de subfinanciamento de saúde. Eu não, eu falo que é má gestão de recurso. Né? Recurso é mal gerido, a gente sabe, a verba que a gente gasta em saúde, para aquilo que a gente quer oferecer, tá equiparado, na verdade, a outros países. Então, a gente tem problema sério de gestão, de falta, na verdade, desse direcionamento e desse pensar conjunto na saúde. E está faltando boa vontade política, né? Porque quando querem fazer, fazem. Bom, vamos mudar um pouco de assunto e falar um pouco de política e Estado político. Né? Nós estamos vivendo um Estado democrático de direito, de fato, ou estamos às portas de uma autocracia que se aproxima? Eu acho que a autocracia já chegou, assim. É uma vergonha, na minha visão, o que a gente está vendo. E é engraçado que esse debate ficou tão contaminado que as pessoas perderam o bom senso. Né? Se você critica alguma coisa, te taxam de bolsonarista, de extremista, ou daqui ou dali. Então, assim, faltou bom senso. O que a gente está vendo são excessos, ações tirânicas mesmo. Você vê e fala assim, gente, isso não acontece em nenhum lugar. E isso vem agravado por um problema sério também, né? Que a gente vê que tem 2 pesos e 2 medidas para tudo, tem amigos do rei que levam tudo, tem uma elite que leva tudo, né? E a gente vê que não há mais respeito às liberdades. Então, agora a gente está tendo fase de censura, a gente está tendo parlamentar calado, parlamentar com medo. Isso é uma vergonha, assim, é inacreditável o que está acontecendo. E a gente vê pessoas de bom senso que estão caladas, né? Você vê bons que se calam. Quando você vê bons que se calam, você fala assim, gente, o que é isso? Então, eu acho que está um momento muito delicado da nossa democracia. Deputada, vamos falar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária, né? Que está aí sendo considerada aí com regime de urgência, podemos dizer. A senhora concorda aí que precisa ser modificada a distribuição dos recursos entre municípios, estados e a federação, que os municípios mereceriam ser melhor aquinhoados com a divisão da Receita Nacional? Claro, a vida acontece nos municípios, o dinheiro sai dos municípios, não tem cabimento a gente pegar toda a riqueza, tudo que é produzido, todas as CC, tudo de município, arrecadação, mandar para o ente, a entidade suprema, né, a União, Brasília, para depois ser redistribuído e voltar migalhas. Então, você vê estados que mandam, assim, o próprio, assim, eu vou falar, como eu disse, eu vou falar para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, mas tem vários estados que estão na mesma toada. Manda 100 e volta 10, né? Você manda 100 e de cada 100 que você manda, só volta 10 para o teu estado. E daí tudo é redistribuído. A reforma tributária ela é importantíssima, é um tema importante que sim precisa ser debatido, sim já passou da hora. O que a gente vive aqui no Brasil é uma aberração em termos tributários, primeiro pela sua complexidade, segundo pela sua falta de transparência e terceiro pela maneira das igrejinhas que é distribuído, né? Quem vai lá e grita tem privilégio. Quem vai lá, então, tem aqueles que são isentos, aqueles que têm o benefício. Então, todo mundo quer reforma tributária até a hora que mexem no umbiguinho de alguém. Né? A hora que, não, eu quero, mas assim, não mexe comigo, este segmento não. Então, a gente vê que tem muita distorção, a gente vê que falta uma visão sistêmica de país para a coisa andar. E essa reforma, ela tem que sair. Ela tem que sair. Agora, o que vai sair, eu sinceramente estou muito desesperançosa com essa reforma.
Basta ver que o grupo de trabalho criado é vergonhoso, o grupo de trabalho criado na Câmara, que vamos relembrar, existia uma PEC, que era a PEC 45, sendo debatida, tinha a PEC do deputado o Rauli, né, que era 110, e isso estava sendo discutido num grupo misto de senadores, de deputados tal. Quando passou, eu lembro que na passagem da Câmara dos Deputados, quando o Arthur Lira venceu no terceiro ano, em 2021, esse grupo foi sumariamente eliminado, não se falou mais nisso, e agora criaram um grupo de trabalho com 12 parlamentares, escolhido a dedo pelo presidente da Casa, Arthur Lira, sendo que 4 são do estado do Amazonas. Isso é uma aberração. Assim, um assunto super relevante, super importante, nacional, um assunto que é da federação, não tem representante do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, coloca a 4 de Manaus ali para ficar defendendo a outra aberração, que é a Zona Franca de Manaus, e por aí vai. Assim. É uma falta de visão sistêmica de pensar no país, assim, a política da igrejinha, lamentável. Vamos lá, vamos falando em igrejinha e essas situações assim descabidas, né? Qual é a sua opinião sobre a independência do Banco Central e prisão de segunda instância? Então, né? Essa é uma delícia de falar, né? Porque independência do Banco Central é a única coisa que o nosso país precisa ter, ainda mais com um governo populista, irresponsável, que tenta interferir em tudo, mas colocar o dedo na ferida e mudar o que precisa mudar, a gente sabe que não fez, já mostrou que não fez, e a gente está caminhando a passos largos para que tudo se repita, né? Então, a independência do Banco Central, ela é super importante. Eu vejo as pessoas, eles criticando a taxa alta de juros, mas é engraçado, eles criticam, mas eles querem o quê? A volta da inflação? Eles gastam sem nenhum pudor, não querem cortar gasto de jeito nenhum, não querem cortar aresta, a gente viu, assim, querem aumentar todo mundo, dar aumento para todo mundo, agradar todo mundo, e a inflação que se dane. Então, eu não sei exatamente o que eles querem, e eles querem que aqui se torne Argentina e Venezuela de novo, que a gente viu, a inflação de alimento à cesta, o que saiu do Banco Mundial, né? Venezuela, Argentina, estão no topo do ranking de aumento de cesta de alimento, de inflação. Assim, eu não consigo entender como eles agora estão cutucando, inclusive, um presidente que eu tenho muito orgulho de ter o presidente do Banco Central, como Roberto Campos Neto, uma pessoa extremamente preparada, técnica, uma pessoa que estudou e está lá, assim, ele trabalha por amor à nação, então que daria orgulho para qualquer país ter um presidente do Banco Central como ele. Agora, em relação à prisão em segunda instância, a minha posição é muito clara, eu sou super favorável, batalho pela prisão em segunda instância. Esses 4 anos, participei de todas as comissões onde discutiram prisão em segunda instância, participei primeiro do grupo do pacote anticrime, onde não aprovaram, daí falaram que tinha que ser por PEC, fui participar da CCJ, na aprovação da PEC, participei da comissão especial, e de uma maneira vergonhosa, de uma maneira que a gente suja da política, no dia da votação, tiraram 19 membros da comissão, desmontaram a comissão, aquelas coisas que quem tem rabo preso e ficha suja sabe fazer muito bem. Então, infelizmente, nosso país é o país da impunidade, a gente vê um monte de bandido solto, a gente vê uma pessoa entra na tua casa, faz o que quiser tal, vai para uma audiência de custódia vergonhosa e fica solto, fica livre. Hoje eu assisti um documentário que falava que tem mais de 500 mil condenados soltos, né? E a gente vê aberrações acontecendo. Então, existe sim uma necessidade suprema da gente acabar com a impunidade, e a única maneira é aprovando a prisão após condenação em segunda instância, né? A gente tem um presidente hoje que é condenado em segunda instância, mas vamos deixar para lá, porque descondenaram, mas está tudo certo. Deputada, vamos falar um pouquinho do Partido Novo? Vamos falar do Partido Novo. Então, com todas as cláusulas de barreira, o partido perdeu muito da sua condição de operar politicamente, né? Se não me engano, me corrija se eu estou errado, mas não pode mais presidir comissões, tem uma série já de coisas que o Partido Novo já não pode fazer.
essas cláusulas de barreira vão crescer, né, no próximo pleito. Essa proposta de um partido tradicional, um partido novo, ela ainda se sustenta? Ou seria o caso do famoso partido digital? Eu dou como exemplo até o presidente Bolsonaro, que governou 2 anos sem partido, depois ele entrou para um partido, creio que pode-se dizer que mais para cumprir a legislação eleitoral, para poder se candidatar, e mesmo assim teve 50 milhões de votos. Ou seja, as ideias do Partido Novo, elas precisam de um partido novo, ou seria o caso de se trabalhar dessa maneira mais digital? Olha, é que eu acho que são coisas que eu não coloco na mesma cesta, né? Porque, bom, o exemplo, a questão toda o Partido Novo em si, sim, ele está com algumas dificuldades, até porque diminuiu de tamanho, não só ele, como vários outros. A gente viu um centro-direita e um centro-esquerda, os que conversavam, muitos foram varridos, bons parlamentares, não só do Novo. Vimos, mais ou menos, tem 6 ou 7 partidos na casa que tiveram que fazer ou fusão, tal, para não ficar muito pequeno e para não perder algumas prerrogativas. Então, o partido, sim, perdeu número de deputados, e com isso tem algumas limitações, né? O papel continua o mesmo, e eu costumo brincar que é uma super janela de oportunidade, até porque eu sou empreendedora. Então, assim, eu olho para isso porque realmente é triste. Você fala, tinha 8 deputados, passou para 3, né? Presidir comissão já não presidia por conta de tamanho de proporcionalidade, que geralmente esses acertos de presidência de comissão é com base em proporcionalidade, e os partidos maiores acabam levando 2, 3, 4 comissões às vezes. Agora, o que a gente tem que pensar também é em relação ao formato, né? Assim, hoje, para um partido ser sustentável, ainda mais um partido que não tem uma premissa, né, de respeitar o dinheiro do cidadão e tudo mais, ele tem que ser digital. E mesmo não sendo, tem que ser digital, porque as pessoas hoje não saem para ir em lugar nenhum, as pessoas querem fazer tudo do celular, não é mesmo? Agora, a gente, para realizar grandes mudanças no Congresso, a gente sabe que precisa de uma grande bancada, né? Então, não é também só ter presidente, porque a questão do Bolsonaro, teve 50 milhões de votos. Tá bom, mas a pergunta é, mesmo a bancada do Bolsonaro, no final, o que acabou aprovando, o que acabou fazendo? A gente viu que era uma coisa desarticulada. Eu acho que precisa muito mais do que número de deputados ou de 50 milhões de votos, que é claro que é voto para caramba, é claro que a maioria foi digital, mas no final acabou não entregando o que propôs. Uma tristeza, né? A gente viu agora, a gente está num período muito complicado politicamente, e a gente viu que ou a gente vai realmente construir alguma coisa que envolva uma grande bancada no Congresso, um líder, que hoje o que está faltando? Um líder, né? Um líder que represente o centro-direita, que está completamente órfão, na minha visão. E órfão também, não de líderes no Congresso, eu digo, né? São poucos. E os que levavam essa missão, a gente viu que se perderam, estão calados, com medo do STF, com medo de alguma coisa. Perfeito. Deputado, queria lhe agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer muito grande. Acredito que hoje realmente prestamos um bom serviço aqui à nossa audiência, trazendo as suas opiniões, a sua presença aqui conosco. E estamos aí à sua disposição para as suas últimas palavras aqui, dessa vez, né? Últimas palavras dessa vez, porque queremos ter mais. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, contem sempre comigo, sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, vocês contem comigo. Quero dizer que eu acredito muito no meu país, né? Eu sei, o momento está muito difícil, assim, tem coisas que estão acontecendo que você fala, gente, a gente está voltando 30, 40 anos atrás, né? Talvez 50, mas, assim, eu queria também dar umas palavras de esperança. Queria falar que no Congresso tem bons parlamentares de todas as ideologias que trabalham por um país melhor. Eu acho que, assim, a gente precisa realmente verificar como a população hoje pode acompanhar e participar mais da política, porque é só pela política que a gente consegue mudar isso daqui. Então, contem comigo, eu estou à disposição, e um abraço para vocês. Ronaldo, José Carlos. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima.
Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.